Queridos e amados, bom dia e a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe para mais um dia na sua santa, gloriosa e maravilhosa presença. Que Deus nos dê força para continuar na jornada em nome de Jesus. Queridos e amados, eu gostaria de meditar num texto bíblico, inclusive preguei ontem à noite na igreja sobre esse texto. Gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês através desse vídeo, que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 3 de Daniel, e o verso 9. São mensagens conhecidas que todo cristão conhece e todo pregador já pregou sobre esse texto. Mas tem algo diferente aqui que Deus colocou no meu coração e que eu ministrei ontem à noite. Diz-nos assim: foram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e de foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Agora o verso 15 diz assim: agora, pois, se estáis pronto, Nabucodonosor agora falando para os três hebreus. Agora, pois, se estáis prontos a ouvires o som da buzina, do pífaro, da cintra, da harpa, do saltério e da gaita e de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Queridos e amados irmãos, a Igreja de Jesus, todos nós sabemos que ela não é terrena, ela é dos céus, composta por homens que vivem na terra. Mas o alvo dele é o céu. O que ele recebe para testemunhar de Deus não vem da terra, e sim dos céus. Portanto, toda a revelação de Deus vem dos céus, vem através do Espírito. Aqui nós temos um texto em relação a 3 rapazes que foi levado cativo para a Babilônia. E alguém fizeram um complô contra esses 3 rapazes. Os líderes da época, os puxa, vamos botar assim entre aspas, de Nabucodonosor, ficaram com inveja desses 3 rapazes. Ou dos 4, com Daniel, que também foi junto. Mas aqui falamos exatamente sobre esses 3. E procuraram alguma coisa para fazer contra ele, mas não acharam, porque eles eram um servo de Deus correto, sinceros. E armaram essa para eles, irmãos. E chegaram para o rei e disse: olha aqui, rei, o senhor baixa um decreto, uma lei, que durante 30 dias, toda a província, terão que vir prostrar diante da tua imagem. Constrói uma imagem, põe no centro da cidade e todos vão ter que vir prostrar-se diante desta imagem ao som dos instrumentos. Irmãos, aqui está o mistério. Nós sabemos que na igreja também temos instrumentos, mas é o mesmo instrumento, meu irmão, que se toca aí fora no mundo, em qualquer lugar.
Na Umbanda tem instrumento, no Candomblé tem instrumento, no funk tem instrumento, tem guitarra, tem violão, tem sanfona, tem pandeiro, no forró tem, em tudo quanto é lugar tem. O instrumento é o mesmo. O problema não está no instrumento. E a igreja também compra instrumentos e traz para a igreja para louvar a Deus. A primeira coisa que se faz quando compra um instrumento para dentro da igreja é consagrá-los a Deus. É correto? É. E é assim que tem que ser feito? É. Mas não basta só isso. O problema agora é quem está fazendo uso do instrumento. Conhecendo um pouquinho, meu irmão, concernente à música, observe que Nabucodonosor diz ao som, ele está dizendo em cada nota que for dado de cada instrumento, vocês têm que prostrar e adorar a imagem que fiz. Traduzindo para os nossos dias, dobrar-se diante do diabo. E adorar a Satanás, que é tudo que Satanás quer, é ser adorado. Falo com um pouco de conhecimento porque fui da macumba por muito tempo. Fui consagrado na macumba, com 62 demônios. E nós passamos de 11 horas da noite até quase o dia amanhecendo, eu recebendo aqueles demônios. E o que o pai de santo disse para mim na época, e os seus que trabalhavam junto com ele, e todas as vezes que um demônio daquele descia, ele descia através de um som de uma música. Aquelas pessoas que ficavam responsáveis pela música, pelos tambores, pelos tamborins, pelas tabacas, bastava eles bater, dar uma nota, pá, naquela tabaque e o demônio descia. E aqueles demônios disseram para mim, todas as vezes que você precisar de mim, é só cantar tal música. E eles diziam. E na igreja, irmãos, está existindo tantos problemas, mas tantos problemas na igreja cristã dos últimos dias, dos últimos anos para cá, de uns 20 e poucos anos para cá, que as pessoas procuram identificar o problema e não acham. Porque as igrejas hoje têm adultério, fornicação, prostituição, separação a rodo. Tem de tudo. E em todas, não tem igreja perfeita, fisicamente falando. Eu digo de igreja, eu estou falando de denominação. Todas têm problema, e umas muito mais do que outras. Obreiros terríveis, ruins, que não sabem fazer um ó com uma garrafa, com o fundo de uma garrafa. E o problema está na vista deles, mas eles não conseguem identificar. Quem é que está no comando dos instrumentos da sua igreja? Porque tem cantores aí, irmãos, que louvam na igreja e saem por aí fazendo seus eventos, mas quem acompanha eles nos instrumentos são os mesmos que tocam no mundo. Toca no forró, toca no funk, toca no pagode, mas toca também para os cantores gospel que vai fazer seus eventos. Que espírito é esse? Que nota esses homens estão dando na hora que eles estão lá nos eventos cristãos? Quem está descendo, quem está se manifestando é o Espírito de Deus ou o Espírito de Satã? Por que não se vê a manifestação de Deus? Por que não se vê milagres?
se estão invocando o nome do Todo-Poderoso, e Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, no nome dele, debaixo da direção dele, do propósito dele, da vontade dele, algo vai acontecer. Cura, milagre, salvação, libertação, transformação, vai acontecer. E por que não acontece? Se convocam, vai milhares de pessoas nos eventos desse povo, irmão, e você não vê um relato de um milagre, de salvação, de restauração, de cura. Não houve nada, nada. É só gritaria, é só histeria, é só emocionalismo. Quem está tocando os instrumentos? Que nota esse povo estão dando? Quem é que está se manifestando? Porque cada uma nota daquela, se não for debaixo da unção de Deus, está debaixo da unção das trevas. Não tem outro. Jesus disse que não tem 2 caminhos, 3 caminhos, só tem 2. Não se deve adorar a 2 senhores, ou um ou outro. Ou um ou outro. Se quem está no instrumento, meu irmão, está debaixo de uma ação satânica, a nota que ele dá no instrumento, quem vai descer não é o Espírito Santo. Quem vai se manifestar não é o Espírito Santo. É o Espírito das trevas. E você sabe que enganar é com ele mesmo. Enganar é com ele mesmo, porque a Bíblia diz que ele se disfarça de homem, de espírito de luz, de anjo de luz. Para enganar. Enganar é com ele. E de música ele entende. Quem é os instrumentistas que acompanham esses cantores nesses eventos por aí afora? Quem são esses instrumentistas que usam os instrumentos da igreja que você congrega, ou que você pastoreia? Você tem acompanhado eles? Você tem acompanhado eles de perto? Tem visto qual é a rotina deles? Eles são frequentes nos cultos de oração? Eles são frequentes nas vigílias? Eles estão debaixo da liderança da igreja, ou eles dizem no som aqui: quem manda sou eu, e ninguém toca e ninguém mexe? Há igrejas por aí, meu irmão, que é uma coisa terrível. Tem de tudo que não presta. Só o sangue de Jesus. Não estou falando nenhuma novidade. Nenhuma novidade. A pergunta é: esse povo está debaixo e de uma cobertura espiritual que vem de Deus? Ou ele está debaixo de uma cobertura espiritual das trevas? Você, pastor, que está me ouvindo, você que está na liderança de uma igreja, que lá tem os instrumentos da igreja, quem está na responsabilidade desses instrumentos? Você o acompanha? Você sabe quem é? São frequentes na igreja? São fiéis à igreja? Respeita a liderança? Ou eles dizem aqui: o som quem mexe sou eu, ninguém mete a mão? Observe que Nabucodonosor disse: ao som da harpa, da cintra, do fole, da gaita, cada uma nota de cada instrumento era para os 3 prostrar-se diante da imagem, diante de demônios, porque eles se manifestar diante das notas que eram dadas. Lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi não tocava a harpa, ele dedilhava, ele dava notas e os demônios saíam. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas louvores a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. E os louvores, meu, que cantamos nas nossas igrejas hoje, que falamos que é para Deus,
Deus está recebendo? É realmente para Deus? As letras dessas músicas que cantamos hoje, quem escreveu? Quem foram as pessoas que escreveram as notas desses louvores, dessas músicas que muitos cantores cantam e louvam a Deus hoje? Quem escreveu, irmãos? Quem são essas pessoas? Que espírito está sobre eles, que inspirou eles a fazer essas letras? Não é porque tem o nome de Deus que elas vão chegar diante de Deus. O próprio Jesus disse, o próprio Deus falou, está na Bíblia, está escrito. Esse povo me honra somente com os lábios. É muito fácil falar de Jesus, dizer que está adorando a Jesus, cantar letras que falam de Jesus. Mas Jesus diz, mas o coração deles estão longe de mim. Que Deus abra o nosso entendimento. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Que possamos ter ouvidos espirituais, irmão, para ouvir e entender aquilo que está tocando ali é de Deus? Aquele louvor ali, aquelas notas que estão sendo dadas ali, é para exaltar o meu Deus? Observe que os três, na hora que falaram isso das notas, eles, nananina não. Não vamos dobrar diante dessas notas, não, porque conhecemos o nosso Deus. Sabemos qual é a nota e qual é o som que chega diante dele. Nós sabemos qual é o som que chega diante dele, qual é o louvor que chega diante dele, qual é a nota que é dada aqui, que elas têm acesso aos céus. Essas aí, não. De hipótese alguma. Preferimos ir para a fornalha. E olha o que aconteceu quando jogaram eles lá. Quem estava lá para defender eles? O próprio Nabucodonosor se assustou, que ele jogou 3 e ele mesmo viu 4. Por que as igrejas de hoje estão tantos problemas terríveis? O pecado entrou assim de uma forma terrível. É confusão, é briga, tem de tudo. Por que será? Que Deus nos ajude. Que esta palavra sirva de reflexão para muita gente que está me ouvindo. Cuidado com o que você está cantando, dizendo que está louvando a Deus. Cuidado com o que está sendo tocado na igreja que você congrega, ou que você diria estar sob a sua responsabilidade. Se esse louvor de fato está chegando a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, irmãos. Amém. E que Deus os abençoe em nome de Jesus.